Raul, Cavalaria Geek, estamos aqui em Taipei, sede da ASUS, porque viemos acompanhar a Computex e ver os lançamentos da ASUS. Estou aqui com o Marcel Campos e queria saber de você, Marcel, por favor, conte pra mim, conte pra Cavalaria Geek o que é o projeto Precog. O que é isso, essa loucura, velho? O que fez a cabeça de todo mundo explodir? Antes de mais nada, Raul! Raul! É um projeto meio maluco, né? Mas ele não nasceu assim, né? Ele é uma junção de outras coisas que foram acontecendo no meio do caminho. Assim, tinha um grupo de engenheiros, eram na verdade 3 engenheiros dentro da ASUS, e eles estavam montando... Às vezes os caras mergulham de cabeça em desafios de engenharia. E o desafio era fazer 2 telas de notebook e conseguir colocar tudo que tem que colocar no notebook. Nessas 2 telas. É, mas num negócio muito fino, porque a tela ocupa, né, um espaço muito grande. E tem um problema ainda, né? Hoje em dia, a parte de engenharia de térmica, né, para você tirar toda a parte quente do notebook, ela leva em consideração as saídas do teclado, né? Sim. As tomadas de ar e saídas do teclado. Se você colocar uma tela, você tapa tudo isso. Isso acaba prejudicando bastante a parte desafio térmica. literal, né? É um baita desafio, E também como deixar fino, como deixar leve, que a tela é mais pesada, é um componente pesadíssimo a tela. Sim. É muito mais pesado que um teclado, né? E gasta mais energia, então precisa de mais bateria. Precisa de mais bateria. Tem tudo isso. E os caras estavam preocupados mais com essa parte do aspecto de hardware, de físico, de como conseguir colocar as coisas lá dentro, como não prejudicar a parte térmica, como encaixar todos os componentes e não ficar grosso. Mas geralmente eles começam a fazer esse trabalho, é um corpo todo quadradão, então você imagina tipo uma caixa quadrada de metal, ou de plástico, essa era de metal, né? Onde eles colocam tudo lá dentro. Coloca uma tela, aí era uma tela de ZenBook, tá escrito ZenBook, sabe? Sim, literalmente, do notebook então, mesmo. tipo, tem a tela aqui, ZenBook, aí tinha outra tela aqui, ZenBook. Uma de frente pra outra. Essa foi a primeira vez que eu vi o que a gente chama, o que depois eu dei o nome, eu acabei dando o nome, porque eu sou viciado em sci-fi, vocês sabem disso, né? E eu vi esse projeto e falei, pô, esses são os professores pardais da ASUS, né, velho? Tentando fazer as coisas mirabolantes, mas meio que sem direção. Entendi, eles queriam o desafio de fazer aquela tecnologia, mas não necessariamente ainda tinha um uso pra ela. Eles não tinham uma direção. A direção dos caras é assim, será que a gente consegue fazer isso ficar fino, leve? Essa é a direção dos caras. Entendi. É um negócio muito... Como é que eu posso dizer? É hardware. É puramente hardware. É o desafio de fazer o hardware entrar num lugar menor. Engenheiros, né? Não, de engenheiro. Mas essa é uma ideia legal, né? O problema dessa ideia é como que a gente combina software, usabilidade, cenário... cenário real, né, de uso, né, pessoas que realmente iriam usar isso, qual seria o valor, né, de ter as 2 telas, porque se você olhar para trás, e eu não tenho problema nenhum de falar disso, a Acer tinha lançado há muito tempo atrás um notebook que tinha 2 telas. Sim. Mas por causa de todos esses problemas que eu falei aqui, ele era extremamente grosso, pesado, e os caras estão revisitando, a ideia era revisitar essa ideia, mas num form factor diferente, sem perder poder. Sim. Então, várias coisas aí tem que se levar em considerações, né? O tipo de tela que tinha no passado, o TFT, toda zoada, e a que tem hoje, né? IPS, né? Fininha, então muita coisa mudou. Quando eu vi isso, a primeira coisa que eu falei pra eles, eu falei, legal, vocês conseguiram colocar o hardware, já era uma caixa super quadrada, né? Tipo, tinha essa grossura, a parte de cima, a parte de baixo. E eles falaram, não, isso aqui é só pra gente encaixar, na verdade a gente acha que vai ficar, aí eles deram lá, ficar fino assim, ó, fechado. Pô, 2 telas. Aí eu falei, caramba... Se esse é o objetivo, vai ser animal. De vários projetos que eu tenho contato, esse era um que me vieram me mostrar, porque a gente estava conversando sobre as tendências de notebook, a gente quer revitalizar, né, o mercado de notebook. A ASUS é a 3ª maior fabricante de notebooks para o consumidor, para o varejo, né, no mundo. Então, a gente estava vendo tudo muito parado, né? Tanto é que se você vê o VivoBook, né, ele nasce nessa direção. Você vê o VivoBook de plástico, é o mainstream, mas caramba, o que a gente fez com ele, cara? Textura, cor, do lado. Ficou super moderno, é uma evolução mesmo de cores, é jovem. Jovem. É bem legal jovem. isso. E aí vem essa ideia de querer revolucionar também na parte de ZenBook e colocar essas 2 telas. Só que a gente não sabe se vai ser ZenBook, mas originalmente a ideia é, vamos fazer um ZenBook de ultra luxo com 2 telas. Legal. Essa era a ideia dos caras, assim. Então eles começaram a mexer em tudo quanto é hardware pra tentar ver se encaixava. Não tinha direção de ser um ZenBook, não tinha nem nome. Não tinha nome. Quando esse negócio chegou pra mim, não tinha nome. Só tinha... a gente falava de 2 telas. A gente tem um projeto de 2 telas, tem 3, professor Pardal lá, taiwanês, trabalhando. Em que momento que entra a parte de inteligência artificial, de colocar esse conceito de ser um notebook inteligente? Começa com o Zenfone 5. Porra!
Começa com o Zenfone 5, porque no Zenfone 5 a gente tinha muita preocupação em... O hardware do Zenfone 5, apesar dele ter coisas que são novas, como a câmera top da Sony, processador 636, depois o 845, ele não tem nenhuma parte que você não encontra no mercado, sabe? Sim. Que é custom made, assim. É o mercado meio que tá todo mundo trabalhando com essas peças, você muda algumas configurações, mas é aquilo. Todas as peças existem, né? Aí cada fabricante vai lá e monta o seu set. E monta a receita do bolo, né? Então a gente vai lá e pega os ingredientes. E a gente tinha muito receio de não ter um diferencial de algo que ninguém tem e de não conseguir expressar que o produto era diferente. No caso do Zenfone 5, a gente tomou a decisão de ir pela vertente de AI em software. A gente falou, se a gente conseguir desenvolver coisas que são legais e úteis para as pessoas em AI, não necessariamente só a câmera, a gente consegue se diferenciar por AI, ou pelo menos a gente tenta, né? E aí a gente criou uma série de conceitos e ideias e conseguiu disseminar isso dentro da empresa para entender o que era AI, como funcionava, e as coisas que a gente podia fazer que realmente podia mudar a vida das pessoas. Com essa onda de AI que foi MWC e que vem sendo smartphone há muito tempo, a Intel também quer entrar nesse busão, né, cara? Sem referência às pessoas do podcast, busão e tal, né? Mas... Eu quero o Tato. Tato é o cara! Parabéns! Vai lá, Tato! Vai que você tem que correr agora. Claro, vai lá. Os nerds vão dominar o mundo. Yeah! Ela quer, né? A Intel tá passando por um problema que toda a indústria tá passando, na verdade, não é só ela, né? E o smartphone meio que, sei lá, cara, virou um furacão, né? Catalisou tudo. Sim. E ela precisa também renovar o segmento de smartphone, notebooks, né? PC, que ainda vende muito, né? Então, e tem um valor agregado alto. Então a Intel tá procurando, né? Ela chegou pra gente falando que ela tava procurando parceiros para trabalhar numa iniciativa de AI, nem PC. E ela tinha comprado recentemente a Movideos, que é uma empresa que faz chips de reconhecimento de imagem em AI, né? De reconhecer rosto, objetos, pessoas e tal. E ela estava tentando aplicar isso no IoT e ela queria aplicar isso também em PC. Entendi. E aí, no caso do projeto Precog, ele já está sendo preparado pensando também nessa tecnologia. Então, cara, olha só que doido. Tipo, a gente não falou isso na press conference porque a gente deu mais, sei lá, talvez mais direção, até isso é uma culpa minha. A gente deu mais direção em AI pro Precog. Mas o Zenbook Pro, ele tem placa. É mesmo? A gente nem fala porque a gente não quer tirar o foco, entendeu? Entendi. O Zenbook Pro, ele é feito para criador de conteúdo. Entendi. E ele tem o screenpad, velho, que é outra coisa. É um outro rolê outra que coisa, é muito legal. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal, então já tá no izinho, clica lá, confere, porque, assim, é uma experiência extraordinária você trabalhar com duas telas no notebook, é muito louco. Pra começar, o screenpad no começo ele não tinha tela estendida. Entendi. Ele não tinha tela estendida. O que ele tinha era só a parte dos atalhos e eu não gostava. Eu era muito crítico. Era tipo aplicativos ali. Tinha os aplicativos, eu não gostava, eu achava muito crítico. Até a gente teve uma decisão interna que eu fui contra de esconder isso de parceiros como Microsoft, com medo deles abrirem para outras, ou tentar criar um ecossistema porque eles têm uma capacidade de criar software muito maior que a gente. Sim. Aí os caras falaram, a gente habilitou uma feature nova, só que ainda não tá aqui nesse firmware, ela tá num outro device que tem o screenpad e que não tem o screenpad, só tem a telinha. E a gente tá tentando colocar isso dentro do device que tem o screenpad, através de software, que é estender a tela. Quando o cara trouxe pra mim o mesmo Zenbook Pro, só que só funcionava a tela estendida, cara, juro, eu peguei o mouse. E a primeira coisa que eu fiz coloquei no YouTube uma música que eu gosto, arrastei de cima pra baixo e ele ficou lá. E eu coloquei na tela toda, explodi a tela toda. Eu peguei e falei assim, caralho, isso é muito da hora, velho. Agora eu quero screenpad pra cacete, tá ligado? Agora ficou do cacete. Logo quando a tela maximizou embaixo, né, no screenpad, eu fiquei olhando pra aquilo, eu fiquei pensando assim, meu, quantas coisas eu posso fazer com isso, cara? Eu comecei a viajar eu viajei na maionese, minha cabeça disparou, cara, tipo, mind blowing, tá ligado? E aí, automaticamente, cara, na minha maneira de pensar, eu falei, cara, a evolução disso aqui é ser maior.
A evolução essa disso aqui tela ser ocupar maior. mais espaço. E aí você pensa, maior quanto? Uma tela 18x9? Maior quanto? Tá conversando com o Tato, né? Vamos colocar uma note aqui, Aí você vai né? colocar o notezinho, né? Pô, é tendência note, né, não? Só terminando, né? Eu pensei, pô, isso aqui deveria ser pra tela toda. Na hora bateu o estalo. Aqueles caras. Vamos juntar as pecinhas aí. Aqueles caras das duas telas. Agora eu preciso fazer esse negócio dar certo. E aí eu pedi pra chamar os caras. Os caras vieram e falaram, olha, a gente tá sabendo que tem concorrente já trabalhando pra ter duas telas. A gente vai levar o projeto pra frente. Eles falaram pra mim. E a gente não sabia quando que concorrente podia ter. Eu falei, cara, eu tenho certeza que tem. Agora eu tenho certeza. Porque se a gente tem o ScreenPad e já tá avançado, a gente tem que trabalhar num projeto de duas telas, tá ligado? Só que eu não quero que ele seja de duas telas só por ser duas telas. Eu quero que ele seja de duas telas, mas que seja útil, tá ligado? Sim, faça sentido. É, né? que faça um puta sentido. Então a gente vai ter que trabalhar em fazer sentido. Aí, mais do que isso, como tinha um push muito grande da Intel e de todo o mercado de ter um PC AI, eu falei, por que a gente não junta as duas coisas? A ideia foi completamente minha, cara. Caralho. Eu falei assim, pô, vamos pegar as coisas AIs que a gente pode fazer, a gente não faz no ZenBook Pro. Não faz. Deixa o ZenBook Pro com o ScreenPad e vamos pegar as coisas AI e vamos desenvolver em cima de uma plataforma que faz sentido, num form factor que faz sentido pra AI. Que você pode ter controle total da superfície, da interface. Realmente pra fazer sentido pro usuário, né? Final. Porque você tem a flexibilidade de você fazer o que você quiser. É isso aí. Você coloca qualquer gráfico em qualquer lugar, em qualquer formato. E aí vem intuitivo, né? aí começa a vir as ideias malucas. Teve muito brainstorm de muita coisa. Até uma coisa que é cultural, né? Não sei se você percebeu. Tipo, na hora que coloca no flat mode na apresentação, Sim. tem um jogo que é um jogo de xadrez chinês. Eles classificam Sim. como um jogo de xadrez chinês. Eu nem sabia que aquele jogo existia, cara. Quando eu vi aquilo, eu falei, não, tira isso aí é muito ruim. Isso que eu falei, não. Isso daqui, Vai no fazer mercado sentido. chinês, os caras amam. E eu falei, então tá bom. Todo mundo na sala, não, Marcel, deixa que isso é legal. Eu falei, então tá bom. Pra mim, não quer dizer nada, não tem valor nenhum. E na apresentação, na hora que Meu, mostra aquilo, é muito a legal. chinesada, tipo, uou! É muito da Tipo, hora. muito louco, Porque velho. assim, todo mundo tava pirando no produto e você fala, nossa, da hora, eu quero. A hora que mostra as duas telas paralelas e o jogo rolando, meu, a galera, meu Deus, agora sim. Porra, o que era aquilo eu pra preciso gente? disso. E daí que ela pode ter uma ótima tela, um ótimo processador, com que você pode trabalhar, mas dá pra jogar, né? Então quando você consegue jogar, meu, as pessoas se enxergaram naquilo, é muito da hora. E É aí muito da hora. tem. Assim, é legal porque é um time multidisciplinar, né? E eu sou um cara. Eu era só um cara. Não era nem líder de projeto, porque eu não sou líder do projeto. Mas eu era um cara que, como tava levando pra frente, então tinha reunião comigo toda semana pra mostrar as ideias. Você entrou de cabeça, então, ali no projeto. Então, quando veio o time do Asus Design com o que eles estavam fazendo de mockup, eles trouxeram um mockup de como deveria ser o tamanho e tal, não sei o quê. E como era pra ser um ZenBook de luxo, ele era pra ser com um couro ecológico. Ah, sim, tá, entendi. Por quê? Porque se você vai fazer um device de duas telas, ele tem que dar grip, né? Ele tem que dar tração, né? Atrito. Sim, na mesa, pra Na não mesa, escorregar. porque pode ser de um lado ou de outro. Não tem onde você colocar borrachinha, Certo. né? Não tem onde você colocar um pezinho. Pode ser de um lado, pode ser de outro. Tanto faz, ele tem a tela dos dois lados. A ideia é fazer ele igualitário dos dois lados. E eu falei, olha, a ideia é muito legal, mas se a gente vai juntar AI é uma coisa do futuro, é futurístico. Entendi, um material couro, ele remete, Então. não dá esse ar. Mas pra galera de design, pros engenheiros, pros designers industriais, quando eu falei isso, a gente tava há 2 meses da Computex. Não, peraí. 2 meses antes, vocês estavam ainda, tipo, definindo o material com mockup. Aquilo que a gente viu no evento, tipo, foi construído em 2 meses. A parte de fora, sim. Caraca, velho, Parte que de fora, loucura, sim, mano! Então, aí... Tipo, é muito rápido o processo. Não é tão rápido assim. É que aí é a loucura do meu. Tipo, Você tem corre uma legais, data. vai. Eu sempre digo isso. Eu sempre digo, você quer ver uma coisa sair? Bota um deadline, bota uma data que é inalterável. Vai sair. Que é fora do seu controle, tem que sair lá. Eu já programei a apresentação, vai ter que estar pronto. Né? Então, é muito louco porque aí, quando eu falei que não era pra ser luxuoso, era pra ser bonito, era pra ser fino, essa direção tava certa. Mas o acabamento era pra ser futurístico. Os caras perderam. Foi futurístico como? Aí você começou a apresentar referências. Como? Então, aí eu fui atrás de referências, né? A primeira que veio na minha cabeça foi Minority Report. Foi a primeira que veio na minha cabeça. Foi essa e foi o filme AI, Sim. do Kubrick e Spielberg. Né? Foram os dois. Porque eu tava explicando, porque teve muita discussão, né, sobre o que é AI e tudo mais, e como as pessoas que não entendem tecnologia entendem AI, Sim. e entendem como um robô, como um filme AI e Sim. assim por diante. Aí veio essas duas referências. O problema do filme AI é que só tem um pequeno pedaço dele que é futurístico, que você tem uma sensação de futuro, sabe?
Não é o filme todo. E aí o Minority Report sempre foi uma relação pra mim de tudo que é touch. Se a gente tem hoje smartphone touch é por causa do Minority Report. Meu, a interação com a tela, né? A forma como você trabalha. Com a mão e tal, e rápido, e joga pra cima e joga pra baixo. Porque um dos problemas que a gente identificou, você tem a tela em cima e uma tela embaixo. Quando você pega e usa com o mouse e passa daqui pra cá uma tela, é natural, é orgânico, tá ligado? Mas quando você pega e faz com a mão, ele para no meio por causa que você tem uma faixa aqui, que não tem touch, né? Que é o tem a borda. Tem até o hinge, a borda, o lugar onde vira. Então não tem como você pegar daqui com o dedo e passar pra cá. E você se frustra, porque a sua mente dá um mind drink. Porque você pega e faz assim, e aí ele para no meio. Você acha que bugou. Não é que bugou, é que não tem o negócio ali. Não tem como, E a gente começou a conversar que até olhando no Minority, eu falei, eu sei como resolver. Vai no Minority Report, o cara pega e joga as coisas. Então se a gente criar uma interface que você acelera essa janela do Windows e você joga ela para pra baixo, entendeu? E não se perde, né? A gente resolve o problema. É porque você tá falando de sensação. Você tem que gerar a sensação no usuário de que aquilo está funcional. E que é fácil, né? Tipo, pega isso aqui e joga pra baixo. Ele vai pra baixo. Pega isso aqui e joga pra cima, ele vai pra cima. Né? Então, mas é um desafio grande, porque você tem que mexer em coisas do Windows que não é pra mexer. Que não é, aí vai nascendo uma precog Y. Aí ele vai querer me matar. Mas é porque você precisa arrumar essas coisas. Então, quando eu falei isso, ficou bem claro pra mim a direção. E eu montei um moodboard pra eles. Eu montei um moodboard que era Minority Report, Red Player One, que o filme tinha, tinha acabado de sair. E Tron. Isso que eu ia falar. Eu vi um pouco de Tron naquelas linhas de corte e tal, do design. Tron novo, né? O Tron. Sim, o novo. Eu vejo futurista que pra mim é isso aqui. É sci-fi, é ferrado. É óbvio que mexe no campo da fantasia e tal, mas eu gosto desse campo da fantasia porque ele projeta o futuro. Se a gente conseguir trazer essa sensação no visual, no ID do produto, na identidade do produto, meio caminho andado. E os caras voltaram com o render dele, mostrando como que a ideia dos caras, né, de fazer a linha fazer assim, porque quando a linha faz assim e você joga na luz, o efeito ali dentro parece que tem eletricidade andando ali dentro, né? Puta, isso é muito legal, porque a própria linha da luz acompanha a linha do notebook. E isso era um processo que eles estavam trabalhando uns 4 anos atrás pra fazer um negócio diferente em tampa de notebook, que eles reavivaram pra isso daí. Meu, isso que é da hora, tem um histórico de trabalho, né? Não é tipo, não vai surgindo, a galera vai se adaptando e trazendo os conceitos antigos para novos projetos. E aí a gente conversou bastante, que a gente não sabe se ele vai chamar ZenBook ou não. Mas a gente quis deixar os círculos concêntricos. Tem nele mesmo, né? E até quando bate a luz mesmo, você percebe na tampa, e aquele tom meio roxo, meio azul, que traz até esse meio, sei lá, pelo menos pensar em tecnologia, né? Até as referências que você trouxe, o azul é muito presente, né? Muito presente. É a cor da Asus, mas você vê que ele é muito maluco, né? Depende de como bate a luz, você vê um raio azul, mas um azul Asus. Mas no geral você vê algo meio roxo. É isso aí. Né? E essa paleta roxa é do Minority Report, né? Ela vem do Red Player One, né, cara? Porra, mas isso é a parte de design, né? E aí eu chamei de Precog, porque Precog são as meninas, pra quem não conhece. São as meninas lá do filme mesmo. Precog, né? São as meninas do Minority Report, né? que prevêem o futuro. Por quê? Porque a gente tava discutindo que o problema desse device, de você colocar 2 telas, não é colocar só o hardware lá dentro. Não é só fazer ele parecer uma coisa do futuro. É o desafio do teclado físico. O desafio do teclado físico, ele é muito complicado. Fazer as pessoas abandonarem e terem uma experiência agradável numa tela. Num teclado que não é físico, é uma tela, né? E aí tem coisas que eu não posso falar, mas eu vou falar uma coisa. Um dos desafios, porque assim, a gente faz benchmark com todas as marcas. Não pensa que a gente não vai e compra coisas de outras marcas, não testa. Testa, até pra você ter referência do usuário mesmo. Lógico. Então a gente pegou e... Na verdade, eu comprei um Yoga Book. Você, tipo, Marcel, com seu dinheiro, foi na loja e comprou. E fiquei me forçando a usar o Yoga Book durante 2 semanas. E a primeira coisa que eu percebi no Yoga Book, assim, é muito legal a ideia do e-ink, não é ruim. Mas usar ela como teclado tem sérios problemas. Primeiro que é fino demais, fica longe da sua experiência de teclado. O teclado sempre tá um pouquinho mais pra cima. Sim. E aí tem uma curva de aprendizado meio estranha, de você bater em algo flat, sabe? E não sei, a questão ergonômica também, como fica nisso. Não, mas é ergonômico, porque ele fica totalmente reto, ele não tem nenhum tipo de inclinação. Então é importante ter uma pequena inclinação, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, no Yoga Book eles tentam resolver o problema do tátil, né? Porque o teclado físico, você dá o comando, né? O input. Sim.
E você sente, né? Você bate na tecla, você sente. Ah, deu input. Deu input, ela faz um clique e Você beleza. você não precisa. Pode até ter um delay na tela, de você não ver a letra entrando. Mas se você faz rapidinho e demora um pouquinho pra entrar, não tem problema. Você sabe porque você sentiu. É isso aí. tátil. Eles tentaram resolver isso no Yoga Book fazendo o quê? Colocando um vibrador, né? Um motorzinho de Como no vibração. smartphone. Como no smartphone. E quando você aperta, Vibra. ele vibra. No smartphone, a experiência é diferente. Aí são coisas que você vai descobrindo. Como você segura o smartphone na mão assim, né? E aí você está digitando assim, você não sente quando você toca. A sua mão que está segurando sente depois que tocou. Entendi. Porque não tem como o smartphone tentar adivinhar quando que você vai apertar. Depois que é muito rápido, né? Tocou, vibrou, só que você Só que você sente sente a na vibração. mão. Aham. Quando você tem um teclado na mesa, numa superfície plana, você bate e você não sente. Não sente, você pode ouvir, mas sentir Ou você... você bate, você sente às vezes no outro dedo, de tão rápido que tá. Ou Sim. você sente na mão e não sente no dedo. E isso é muito bizarro. É isso que acontece com o Yoga Book. Parece que tem um delay. Tem um delay. É, né? É isso aí. Tem um delay. Aí como que resolve o delay? Olha que doideira. Uma das coisas que a gente fez, a gente pegou uma das tecnologias do Zenfone, que a gente tem, porque a gente é muito presente no mercado europeu, e é frio. E logo no primeiro Zenfone, o Zenfone 5 lá atrás, o Zenfone 2, ele tinha essa tecnologia de glove mode, Sim. de luva. De usar a tela capacitiva usando luva. O que a gente desenvolveu na época é que a gente pegava a tela, aumentava a voltagem da tela touch, da parte touch da tela, e aí se você tinha que tocar aqui para fazer o curto-circuito, não precisava mais, ela subia, ela levava esse momento. Tá. Então mais é ou fazer uma menos camada de energia acima 2, da 3 tela. milímetros mais ou menos. 2 milímetros e meio era a medição. Por quê? Porque quando você usava com luva, ele conseguia perceber onde estava o dedo, né? Sim. Ele aumentava o campo de percepção da onde estava o contato do dedo. Mas depois a indústria de luva criou luvas que não precisavam mais disso, Sim. né? Uhum. Então, mas a gente continua colocando essa característica, a gente criou isso, né? Nosso, em todos os nossos telefones. E aí eu virei pros caras e falei o seguinte, olha, se a ideia foi minha, e se a gente colocasse aquela tecnologia de luva na tela do Precog e 2, 3 milímetros antes do dedo chegar, ele já dá... Ele já sabe que seu dedo vai encostar Ele sabe ali. que o dedo vai encostar pela velocidade de aproximação e ele dá o vibrar vibrar antes. na hora que você encosta. Então quando você encostou, vibrou, você vai sentir a vibração. Você vai sentir. Putz, sensacional. É tipo essas loucuras que a gente E aí foi passando. o computador está prevendo, ele Prevendo. é Precog, ele está prevendo o seu toque, então ele vai Antes de poder... você tocar, ele prevê. Meu, genial, genial. Meu, sério, é o produto que eu quero ver. Eu espero estar em 2019 pro lançamento dele, eu quero ver ele na minha mão, eu só pude ver de longe, tirar foto. É animal, é animal. Eu também quero. é o meu bebê, Eu dei o nome pra ele, eu trabalhei com ele, eu escolhi o wallpaper dele, foram mais de 50 wallpapers diferentes que a gente trabalhou. Meu, meu, é loucura isso, Marcel. Muito obrigado, de verdade. Eu que Valeu agradeço. mesmo. Valeu mesmo. Galera, se vocês querem saber mais sobre esse produto, deixa os comentários aqui embaixo. Se você gostou do nosso canal, dá aquele joinha, se inscreve no canal, porque toda semana aí tem muito vídeo pra vocês. Tchau, Raul!